Fala pessoal, começando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Vou falar sobre esse Bavi de ontem, terminou empatado 1 a 1. No meu ver, foi um Bavi que as duas equipes tiveram muitas dificuldades para poder apresentar seu melhor futebol. Fisicamente também deu para ver que as duas equipes estavam sentindo o desgaste da última final, que foi sábado. No início do jogo, o Vitória até que conseguiu controlar um pouco a partida, assim como foi na final do Campeonato Baiano, mas logo aos 2 minutos o Lucas Arcanjo dá um vacilo e o Pulgar acaba roubando a bola dele, sofrendo um pênalti. O próprio Lucas Arcanjo defende o pênalti. No rebote, o Juba faz o gol, mas o VAR anula porque ele já havia ultrapassado a linha. Com isso, o gol foi invalidado. O Bahia, depois desses 10 minutos, conseguiu crescer no jogo, tomar as rédeas da partida, conseguiu criar as oportunidades e foi melhor que o Vitória na sequência do tempo. Até, se eu não me engano, a parada técnica. O Bahia teve 2 bolas na trave com o Eric. Uma o Arcanjo defendeu e bateu na trave, a outra foi direto na trave. O Bahia também conseguiu chegar em outras oportunidades. Teve alguns escanteios também, que o Bahia tentou bolas cruzadas na área, jogadas ali curtas de escanteio, mas não levaram a nada. Em um escanteio desse, se eu não me engano, aos 35 ou foi aos 40 minutos, o Vitória consegue roubar a bola e sair no contra-ataque. O Kaiser domina a bola no círculo central, dá um belo giro no jogador que estava marcando ele, tenta tocar no Marinho pela direita, mas o Juba consegue cortar a bola e a bola sobra no Ramon. No primeiro momento ali o Ramon se atrapalha um pouco com a bola, mas logo depois ajeita o corpo e consegue surpreendentemente fazer um golaço de cobertura em cima do Ronaldo. Realmente foi um chute ali de extrema felicidade do Ramon, conseguiu acertar o gol mais bonito da carreira dele. Realmente nos jogos contra o Bahia o Ramon costuma jogar bem, já não é esse Bavi, ele jogou bem no Bavi do ano passado, no final do Campeonato Brasileiro e na final também do Campeonato Baiano. Ali ele conseguiu abrir o placar para o Vitória. Logo depois, o Bahia empatou o jogo, o Vitória não conseguiu segurar o resultado. O Bahia, de novo, numa jogada ali do lado direito, consegue o cruzamento com o Eric, o Willis José cabeceia para dentro da área e o Jean Lucas infiltrando consegue empatar o jogo. O Vitória conseguiu tomar 3 gols similares na partida, 2 na final com o mesmo lance do Jean Lucas infiltrando na área, sendo um elemento ali surpresa e conseguindo fazer o gol. Com isso a partida foi pro intervalo. Foi um primeiro tempo das duas equipes ali meio que equilibrados. O Mateuzinho também teve uma oportunidade de fazer o gol no contra-ataque quando o jogo estava 0 a 0. Ele preferiu chutar a bola, tinha o Kaiser e o Ramon entrando na área. Ele desperdiçou uma oportunidade. Vale ressaltar aqui que o Mateuzinho costuma perder essas oportunidades. É um jogador que é extremamente acima da média, mas nesse quesito ainda ele precisa evoluir. O Mateuzinho precisa ser mais contundente, não pode perder oportunidades assim. E teve as 2 chances do Marinho, que o Marinho poderia ter feito 2 a 0 logo ali antes do gol do Bahia. O Marinho acaba desperdiçando, chutando para fora. Em outro lance também ele acaba desperdiçando. É um jogador que ainda está fora de ritmo, mas eu acho que pode ajudar o Vitória. Naquela bola ali ele poderia ter feito melhor, poderia até ter matado o jogo, fazendo 2 a 0 ali, deixando o Vitória em uma situação tranquila. Logo depois o Vitória foi punido, assim como o Vitória poderia ter feito 2, o Bahia também poderia ter feito os gols, teve chances e oportunidade para isso. Bom, já no segundo tempo o jogo foi bastante diferente, as duas equipes sentiram a parte física, foi um jogo mais pegado, onde não teve muitas oportunidades de gol. O Vitória voltou um pouco mais retraído, como aconteceu no primeiro Bavi da final, no sábado, com a postura mais defensiva. O Bahia dominou ali o jogo, a maior parte do segundo tempo, trocando passes, mas não conseguia infiltrar tanto na defesa do Vitória. O Bahia sentiu muito a falta de Everton Ribeiro, que é o cara que acha o passe nesse tipo de jogo. É um jogador que é extremamente importante, um cara muito acima da média. Mas o Bahia também achou uma oportunidade já no finalzinho do jogo, com o Sanabria que chutou e o Lucas Arcanjo conseguiu fazer a defesa. O Bahia provavelmente iria vencer o jogo se fizesse aquele gol, mas teve escanteios. O Vitória também teve alguns contra-ataques, alguns escanteios, mas nada que levasse muito perigo, porque as duas equipes não apresentaram um bom futebol. Foi praticamente duelos físicos. O Bahia tentava pela ponta direita com o Sanabria e com o Pulgar, mas não conseguia muito ultrapassar a marcação do Vitória. Pela direita também com o Christian, depois foi o Ademir que entrou. O Vitória conseguiu segurar bem o Bahia no segundo tempo
E a partida se encerrou 1-1. Um ponto pro Vitória não é um resultado negativo. Pro Bahia, porém, poderia ser uma vitória. A torcida sai reclamando. Estava jogando em casa. Pontuar nesse Campeonato Brasileiro no início do campeonato é bastante importante. Você conseguir seus pontinhos ali. Mas foi um Bavi que teve 2 tempos distintos, assim como foi na final. E foi um jogo onde as duas equipes, no segundo tempo, como eu disse, não apresentaram o seu melhor e tiveram bastante dificuldades. Vale ressaltar aqui as entradas também no Vitória do Fabri, do Eric, que não conseguiu fazer muita coisa. O Jamerson também, que já entrou no finalzinho do jogo. E vale aqui a dúvida, porque o Jair Ventura não utiliza o Ronald, um jogador que estava no banco de reservas, que poderia ser esse revezamento do Baralhas e do Martínez. Os jogadores já vêm de 5 partidas, se eu não me engano, jogando 90 minutos. Então, para você preservar esses jogadores, era melhor você tirá-los de campo. Se eu não me engano, agora daqui para frente terá jogo quarta e domingo. Realmente vai ser uma sequência pesada até a Copa do Mundo. Eu acho que para o Vitória esse resultado foi bastante positivo, como eu disse. 1 ponto jogando fora de casa, jogando contra o Bahia na Fonte Nova. Não é de maus olhos, mas a torcida pode criticar bastante por causa do contexto e de tudo que aconteceu nos últimos Bavis. Foram 3 jogos, 2 vitórias do Bahia e um empate, e também um título baiano no meio desses jogos. Mas olhando friamente, com calma, esse ponto fora de casa é valioso. É um campeonato brasileiro que é longo, são 38 rodadas, e pontuar fora de casa é bastante importante, porque o campeonato vai se arrastar aí ao longo do ano, vai ter uma parada grande da Copa do Mundo. Se eu não me engano, as equipes vão ficar 1 mês aí sem jogar. E pro Vitória não ficar nesse período de Copa do Mundo dentro da zona vai ser bom para a torcida ficar calma. Nos últimos 2 seriais que o Vitória participou, no início das competições, o Vitória ficou bastante tempo na zona de rebaixamento. A torcida cobra agora um campeonato mais regular e mais tranquilo. Bom, olhando as perspectivas do Bahia também, o Bahia sofreu um golpe duro agora no começo do ano, que foi a eliminação na pré-Libertadores. Para o Bahia fazer um ano bom, ele precisa novamente se classificar para a Libertadores e de forma direta pelo Campeonato Brasileiro. Chegar também mais longe na Copa do Brasil. A torcida vai cobrar bastante investimentos. O Campeonato Baiano não é parâmetro para nada. Foi uma conquista sim, mas só pela rivalidade mesmo. Bom, espero que você tenha gostado da minha análise. Se você gostou, peço que você deixe um like, comente o que você achou do Bavi e se inscreva no canal para dar uma moral e para dar uma força. Ajuda bastante o canal. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.